Olá, como vai você? Tudo bem? Nós vamos falar de um assunto de relação humana da vida. É óbvio, como servos de Deus, como cristãos que somos, nós temos que nos posicionar diante desse assunto tão grave, desse assunto tão sério que tem acometido aí a nossa sociedade. Só para embasar o nosso a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de pedir a você que abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 23. Nós vamos ler o verso de número 6 e o verso de número 7. Bom, diz assim a palavra de Deus: Não perverterás o direito do pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Bom, o texto que nós acabamos de ler, ele é uma explanação, não é, a respeito dos mandamentos do Senhor. Ele segue o contexto de Êxodo, capítulo de número 20, né, nas explicações às diversas leis que foram estabelecidas pelo Senhor para o povo e que são a base, né, para o povo de Israel, e que são a base da justiça em se tratando de moral e ética para o povo, não só de Israel, mas como a humanidade até o dia de hoje. Nós sabemos que a ética e a moral judaico-cristãs, elas foram construídas e constituídas, né, a partir desses conceitos de moral e de ética, e nós fomos abarcados por ela, porque nós somos uma sociedade judaico-cristã, e por ser sociedade judaico-cristã, essas leis, elas abarcam, né, a nossa vida. Mas, para além dessa explicação que eu acabei de dizer para vocês, eu gostaria de entrar no assunto que houve discussão esta semana, sobretudo no meio jurídico brasileiro, mas que envolve a vida de todos nós cristãos. Por que nós estamos voltando nesse assunto? É porque esse assunto está muito em evidência e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Nós precisamos classificar essas situações, né, como sendo de fato essas situações de final de tempos mesmo, né? É muito difícil para nós enxergar que está se combatendo tanto não só o evangelho, né, mas as atitudes e a vida moral cristã presente e estabelecida não só nas escrituras, mas nas leis dos homens. E o objetivo geral, né, é basicamente manter o homem cada dia mais e afastar mais homens ainda da presença de Deus, mesmo mantendo na igreja. Veja esse caso dessa pastora que nós estávamos comentando ainda há pouco, né? Isso é uma condição estranha, né, para a boa parte dos cristãos, mas infelizmente alguns casos, né, existem alguns casos de pessoas que estão adotando essas práticas. Eu lembro, a palavra de Deus, ela é o contexto geral e a palavra de Deus em si, elas são completamente contrárias a essa prática, tá? Aqueles que estão fazendo sacrifício de crianças a um Deus chamado ciência, a um Deus chamado adoração do próprio corpo, a um Deus chamado, não é, Moloque. O X da questão
que nós estamos vendo nós estamos desapercebidos de que está sendo implantado, não é, no mundo inteiro, e por que não dizer também no Brasil, algumas filosofias, tá certo? Mundanas, que estão inclusive permeando a igreja. E aí são várias essas filosofias, né? Falando muito claramente com vocês, aceitar a homossexualidade como sendo uma atitude normal, aceitar a liberação de drogas, tá? Aceitar a redução daquilo que é crime, daquilo que não é crime, que também tem acontecido muito no Brasil. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas tem se falado muito que as cadeias e os presídios estão lotados e que se precisava diminuir a quantidade de pessoas presas. E como se pretende diminuir a quantidade de pessoas presas? É tornar aquilo que hoje é crime, falar que não é mais crime. E com isso você libera uma quantidade massiva de pessoas que estão presas nas cadeias, nos presídios. Por quê? Porque aquela prática que aquela pessoa vier a fazer deixará de ser crime. Dentre elas, e agora sim, algo estarrecedor. É o desejo sexual de um adulto por uma criança. Tá? Um adulto por uma criança. Como não dizer que isso não é crime? Como dizer que isso é apenas uma doença? Agora eu gostaria de lembrar para vocês que no passado se dizia que a homossexualidade era uma doença. Não era crime. Depois, ela deixou também de ser doença e passou a ser, para boa parte do ativismo, simplesmente uma escolha sexual, como é o ser hétero ou como é ser qualquer outra coisa. Bom, então existem aí os candidatos à presidência da República que estão defendendo as suas plataformas políticas e os seus, aquilo que as pessoas que estão com eles, né, igualmente defendem. Defendendo o aborto, defendendo o casamento de pessoas do mesmo sexo, defendendo a quebra do direito da propriedade. E aí eu quero dizer para você que isso tudo, meu amado, minha amada, está entrelaçado. Faz parte da mesma filosofia de vida. Faz parte da mesma ideologia. Então não dá para defender esse tipo de gente. Mas eu preciso alertar a você que você tem que aprender a pensar politicamente também. Porque é aí que a gente faz a diferença, né? Não adianta só falar. Vai fazer diferença na tua vida. Tudo isso está entrelaçado. Não dá para a gente fazer uma distinção entre as coisas. A gente fala tanto a respeito de utilizar a Bíblia como regra de fé e de prática. Não dá para a gente criar uma versão misturada do Evangelho para defender práticas mundanas e ao mesmo tempo dizer que é cristão. Porque isso não é ser cristão. Ser cristão é seguir as pisaduras de Jesus. E Jesus ele foi contundente naquilo que era necessário falar. Ele falou com veemência. Ele defendeu a pureza do templo com veemência. Ele defendeu a pureza da palavra de Deus com veemência. Ele defendeu o amor com veemência. Não a bagunça.
não a mistura. As pessoas fazem uma confusão tremenda quando vamos discutir esse assunto, porque, por ocasião da vida cotidiana, tem pessoas na nossa família que são homossexuais. Em nenhum momento nós estamos dizendo aqui que essa pessoa não tem que ser amada. A prática dela é diferente da pessoa. Tá? A prática da pessoa é diferente da pessoa. Então, ninguém aqui está defendendo ódio contra quem quer que seja. Nós temos que orar, nós temos que interceder, nós temos que evangelizar as pessoas, buscando que elas cheguem ao conhecimento da verdade, que elas possam se arrepender de seus pecados e encontrar novidade de vida. Mas, de maneira nenhuma, o crente ele deve se deixar levar pelo mundanismo que o está cercando. E é isso, de fato, meu amado, minha amada, que está acontecendo. As pessoas, nós, do nosso meio, elas estão se adequando às realidades que são lhe apresentadas e depois buscando, dentro da religião, conforto para os seus problemas. Como que tentando adaptar o evangelho à sua vontade, à sua necessidade, e não é assim que funciona. Aí depois tem aquele lance, a pessoa ora e não acontece nada. Por que não acontece? Não acontece porque em nenhum momento boa parte dessas pessoas que estão conosco, tá? Em nenhum momento estão buscando agradar a Deus naquilo que é agradável a Ele. Estão sempre buscando agradar a si próprios naquilo que é agradável a si. E depois vem Deus. E o sistema mundano está produzindo isso, crentes falsificados. Pessoas que toleram o mundo, toleram o que é ensinado no mundo, não é? Todas essas práticas que estão aí acontecendo mundo afora e consideram tudo normal. Ah, isso não tem nada a ver, isso aí, você fala disso, mas isso é coisa do passado, isso é coisa do tempo dos levitas, não é mais para o nosso tempo, não? Será que não é? A vida, meu amado, do ponto de vista cristão, Deus ele vê a vida do homem antes mesmo dela ser formada. Quando Jesus ele morreu pelo meu pecado, ele já sabia que eu e você viveríamos. Ele já conhecia você. A história da tua vida já era do conhecimento de Deus. Porque Deus ele não precisa do tempo. Ele não precisa dessa marca chamada tempo para conhecer absolutamente nada. É uma das características de Deus, quando a gente fala, né, que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus ele está presente em qualquer era. Ele já sabe o futuro, ele conhecia o passado, conhece o presente e conhece também o futuro. Então ele já sabia da tua existência. Então o homem que é, ou melhor, o ser humano, né, vamos abarcar todos, que é cristão, ele não pode entender que... Por quê? Porque Deus ele conhece a vida antes da sua formação. Isso é inapelável. Não tem como você discutir isso com Deus. Nós, cristãos, a gente tem que descansar no Senhor, mas nós temos que ficar atentos ao mundo, tá? Para que a gente não seja levado, não só por ventos de doutrina, como é o caso, infelizmente, dentro da igreja, as dificuldades que a gente passa, às vezes, dentro da própria igreja, mas também por filosofias mundanas que são ensinadas todos os dias nas mídias, na televisão,
tá? Que são ensinadas e que as pessoas não dão pé de que aquilo, na verdade, é uma obra de Satanás, é um projeto para te retirar do caminho da graça, tá? Então, fique atento ao que está acontecendo ao seu redor. Esses assuntos que estão acontecendo ao nosso redor, eles não são assuntos simples e eles estão interligados. Lembre disso, tá? Eles estão interligados. Não é algo que a gente possa desprezar e achar que não nos atinge. Está nos atingindo e atingindo muito. Há verdadeiras igrejas completas que estão adentradas completamente nessa questão do feminismo, nessa questão da ideologia de gênero, aceitando essas práticas mundanas como sendo práticas normais e naturais. E partindo já para a crença, como essa pastora e essas igrejas do Conselho Mundial de Igrejas, e depois faça uma pesquisa, tá? Conselho Mundial de Igrejas, vá no Google, pesquise as igrejas que fazem parte do Conselho Mundial de Igrejas e dá uma olhada lá naquilo que elas estão defendendo hoje em dia, para que você saiba em que lugar que você está pisando, tá bom? Eu agradeço a tua participação, né? Deus te abençoe rica e abundantemente, como diz a palavra de Deus, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplica a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça.